Bom dia, irmãos. Vocês estão animados para o acampamento? É? Glória a Deus, né? Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Você crê nisso? Talvez você chegou aqui um bagaço, né? Talvez você chegou aqui destruído, porque não dá pra gente saber, né? A gente esconde muitas coisas das pessoas, e talvez as pessoas pensam que você está bem, que está tudo certo com você, mas só Deus sabe o que você enfrentou para chegar aqui, só Deus sabe o que você tem passado. E talvez você pense assim, mas eu já me conheço, eu já sei que Deus não pode fazer muita coisa, porque depende da gente, né? A gente precisa querer mudar, e eu nem sei se eu quero mudar. Mas eu tenho uma boa notícia para você, não depende de você, 100%. Porque primeiro é Deus que nos chama, e nós só temos que atender esse chamado. Nós só temos que atender a voz de Deus, né? Não é algo que a gente consegue fazer, ninguém consegue vencer o pecado, ninguém nunca conseguiu. Só Jesus, que foi o único que não pecou, e Ele agora tem poder para te libertar, e Ele vai te libertar, eu tenho certeza disso, né? Então vamos orar, para a gente ler a palavra. Fale com Deus na maior sinceridade possível. Fala: Deus, eu estou assim, eu cheguei no acampamento, eu estou desse jeito, eu não estou sentindo nada, parece que eu estou me sentindo peixe fora d'água, nem sei por que eu vim. E você vai falar isso para Deus agora, e Deus vai te ouvir. Mas você vai falar também: Deus, mas fala comigo, Deus, faz alguma coisa comigo, eu não posso continuar do jeito que eu estou, eu quero sair daqui diferente, transformado. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Deus, por essa manhã, porque já estava escrito, Senhor, tudo já estava escrito. A tua palavra diz que todos os nossos dias já estão escritos no teu livro, Senhor, e nenhum deles, Pai, se perdeu, nenhum deles foi um acidente, não, Senhor. Cada vida que está aqui, Pai, eles vieram do Senhor primeiro, antes de vir dos seus pais, eles vieram do Senhor, Pai. Foi o Senhor quem criou cada um aqui, Senhor. O Senhor formou cada célula, cada osso do corpo, o cérebro, Senhor, as mãos, os pés, tudo, Pai. O Senhor nos formou, Pai. E nessa manhã, Pai, nós vamos buscar ao Senhor para ver o que o Senhor tem para nós, para ver qual é o nosso propósito de vida, Senhor. Por que o Senhor nos chamou? Por que estamos aqui nesse lugar? Por que estamos exatamente nesse lugar, nesse dia, Pai? Revela para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui trazendo a palavra, porque todos os anos eu estava aí onde você está, e todos os anos eu cantava também no louvor, né, e então assim, esse ano foi totalmente diferente, mas é muito bom a gente saber que Deus está no controle de tudo, Deus é que comanda a nossa vida. E nós vamos ler aquele versículo do acampamento. Todo mundo lembra onde está? 6,16. Isso. Abre lá comigo. Jeremias 6,16. Jeremias 6,16. Amém? Todo mundo achou? Diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos, né? Então esse versículo, quando eu fiquei sabendo que o acampamento ia ter esse título, né, ali eu já sabia, era Deus, é Deus querendo que a gente volte para as veredas antigas, né? E Jeremias, nessa época aqui, Jeremias ele estava sofrendo de ver o quanto é ruim perder a glória de Deus, o quanto é ruim perder a presença de Deus, né? E aonde ele estava, a presença de Deus já não habitava mais, porque aquele povo estava rebelde, aquele povo tinha se desviado de Deus.
né? Então, quando você foge de Deus, não tem ninguém que pode te ajudar. Não tem como você escapar. Você se lembra da história de Jonas? Ele fugiu de Jonas, ninguém podia fazer nada por ele. Então, a pessoa, ela vive fugindo de algo que não tem como fugir, e com isso ela sofre, e sofre muito. E assim estava o povo de Deus, fugindo porque tinha se desviado de Deus. Então, Jeremias, ele falou, vamos perguntar, né, sobre as veredas antigas. E o que ele falou sobre essas veredas antigas? Que é o caminho bom, é o caminho que vai nos dar paz, que vai nos dar alegria, vai nos dar descanso para a nossa alma, né? E nós vemos, voltando ali para Jonas, ele dormiu dentro do barco, fugindo de Deus. Eu imagino que aquele sono ali era um sono pesado, sono de alguém que estava devendo, de alguém que estava em dívida com Deus, né? Mas Deus, Ele quer te dar um descanso verdadeiro, aquele descanso que não importa a situação que você está. Você pode estar passando uma tempestade, mas se você estiver na presença de Deus, você está sentindo aquele descanso, aquela paz interior que só Jesus pode dar, né? Mas Ele falou para as pessoas olhar para trás, para as pessoas olharem para as veredas antigas. E hoje, o que o mundo está buscando? O mundo está buscando novidade. Hoje o mundo, ele está só em busca de novidade. A tecnologia quer descobrir cada vez mais coisas que ninguém descobriu ainda, né? Elas querem inventar uma tecnologia nova para melhorar. Às vezes é coisa boa, mas o mundo está só em busca disso, de novidades. Quando a gente vê o comércio, né, todo esse capitalismo aí, é para sustentar as pessoas que estão em busca de novidade. Elas querem a roupa da moda, querem o carro do ano, o modelo sempre melhor do que o outro. Elas querem aparelhos novos, eletrodomésticos novos, tudo tem que ser novo, tem que ser o mais moderno, as pessoas estão em busca disso. Só que o mundo, ele diz uma mensagem, ele diz assim, que tudo que se passou, ultrapassou, ficou ultrapassado, agora você precisa do novo, porque lá já foi, já era. Mas Deus, Ele tem uma mensagem diferente. As veredas antigas é o caminho certo para nós. Os caminhos passados, daquilo que o povo de Israel percorreu, daquilo que está na palavra de Deus, é isso aqui que vai nos trazer o descanso. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas nós vamos perder a nossa alma. Nós não vamos ter encontrado a razão da nossa existência, né? E o povo, quando ele fez esse convite, o que o povo falou? Falou, não andaremos nesse caminho. Nós não queremos esse caminho, está muito ultrapassado. Esse negócio de acampamento no carnaval, isso aí já era. Né? Quantas pessoas pensam assim? E talvez você está aqui e você está pensando isso ainda, né? Nossa, mas que coisa mais careta, né? Eu vou lá, não vou fazer nada, não vou ficar com as meninas, não vou beijar, não vou beber. Eu vou ficar lá só com um monte de gente que só quer orar, só quer ler a Bíblia, né? Que coisa careta, mas eu vou te falar, esse é o melhor lugar que você podia estar. É o lugar que você vai encontrar tudo que você precisa. Você não sabe o que você precisa, mas você vai encontrar, Deus vai te revelar. Então, as pessoas ali disseram, não andaremos nesses caminhos. Mas nós vamos ver aqui agora que muitos anos lá na frente, centenas de anos na frente, aconteceu um episódio muito parecido. Abre comigo aí, lá em Atos, capítulo 17. Lá no Novo Testamento. Atos, capítulo 17. O versículo 21. Nós vamos ver que Paulo, ele visitou a Grécia, na cidade de Atenas, e ele percebeu uma coisa interessante, né? E nessa cidade de Atenas foi o berço, né, da filosofia, foi onde tudo começou ali, os filósofos, de onde surgiram os maiores filósofos, tudo começou ali. As pessoas queriam encontrar uma nova maneira de viver, uma nova maneira de levar a vida, né? Então vamos ler comigo lá em Atos 17, o versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 32. Presta atenção. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Olha que interessante. Aquele povo só estava em busca de novidade. Vamos continuar. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos,
porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois que esse adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante deles, de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Então aqui, Paulo, ele chegou naquela cidade, e ele percebeu que todo mundo estava em busca de novidades, né? E ao percorrer aquelas ruas, ele viu que tinha um altar vazio, e estava escrito, ao Deus desconhecido. Então Paulo ali naquele momento ele pregou, e ele falou, irmãos, esse Deus desconhecido de vocês, que vocês estão adorando sem conhecer, esse é o meu Deus, esse Deus eu conheço ele, e esse Deus, ele há de julgar um dia, se vocês acreditando ou não, ele vai julgar toda a terra, porque ele criou o ser humano do nada, e ele vai julgar através do Filho dele, através de Jesus. Ele vai julgar todas as pessoas. Vocês querendo ou não, Deus vai fazer isso. E qual que foi a resposta daquelas pessoas? Olha o versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Olha o que as pessoas falaram naquele momento. Não, conta outra, filho. Deixa esse negócio para depois. Isso aí é papo furado. Esse negócio aí de que Deus vai julgar a gente através de Jesus que ressuscitou. Né? Que Jesus ressuscitou o quê? Né? Então, as pessoas ali queriam tanta novidade, elas ficaram cegas por uma coisa que era tão nítida, tão clara, tão real. Então esse é o problema da gente querer novidade, até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas aí são enganadas? Né? Jesus falou que nos últimos tempos, até os escolhidos iam ser enganados pelos falsos profetas. E eu trazia uma mensagem que não é a palavra de Deus, mas dentro da igreja, com cara de crente, com tudo parecendo ser de Deus, mas não era de Deus. Tudo porque as pessoas estão querendo uma novidade. Né? Então, Paulo ele pregou e ele falou, e as pessoas novamente, elas falaram, não, deixa isso aí para depois. Essa mensagem nós não queremos ouvir. E é a mensagem que todos nós fugimos dela, mas é a mensagem que traz descanso para nós, que traz as bênçãos de Deus para nós. É exatamente essa porta que vai nos dar a salvação. Né? Então, as pessoas, elas não têm noção, quando alguém fala não para Jesus, elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Elas não sabem que elas estão fechando a última porta, a única porta, aliás. Elas não têm noção. Quando você, jovem, você fala, não quero saber por enquanto. Você não sabe o risco que você está correndo. Porque o inferno é real. O céu é real, é lógico que é real, mas Jesus falou mais do inferno do que do céu. Não porque ele queria passar medo nas pessoas, mas porque ele queria alertar as pessoas. Então, talvez você ainda não entendeu que você, sem Jesus, você está na pior. Mas com Jesus, você é a pessoa mais feliz do mundo. Você é a pessoa mais abençoada do mundo. Eu queria que você voltasse um pouco aí no livro de João. João capítulo 3. Para você entender por que as pessoas rejeitam tanto o caminho de Deus. Por que esse caminho é tão ruim, parece ser tão ruim para as pessoas.
João capítulo 3, o versículo 17. Olha o que diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, olha o que diz a palavra de Deus: a luz veio ao mundo, mas as pessoas escolheram as trevas. E depois as pessoas não vão poder reclamar, vai reclamar para quem? Né? Se o próprio Deus já receitou o remédio. Imagine que a pessoa está doente de cama, e aí chega o médico, né? Fala: ó, toma esse remédio, você vai melhorar. Aí ele vai adiando, vai deixando. Aí o médico volta depois de uns 3 meses, aquela pessoa já está assim no final. Né? Aquela pessoa, ela tem condição de reclamar do médico: ó, você não cuidou de mim, você não deu o remédio necessário. Ela não pode falar nada. As pessoas diante de Deus, lá no julgamento, elas não vão poder falar nada, porque tudo já está provado. Jesus ressuscitou, a natureza está aí para mostrar que Deus existe. Então, nós não temos desculpas, né? E aquele que não crê já está julgado, porque não acreditou no presente, no remédio que Deus deu para nós. Né? Então as pessoas, elas rejeitam o caminho, porque esse caminho, ele precisa de renúncia. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Né? As veredas antigas, são muitos caminhos, né, que nos levam para a presença de Deus. É a oração, é voltar para a palavra de Deus, são tantas coisas. Mas tudo está enraizado na renúncia. Porque aqui diz que eles não foram para a luz, talvez até queriam ir para a luz, talvez até queriam estar com Jesus, mas as suas obras eram más. Né? Elas não queriam abandonar o pecado, não queriam renunciar. E o que é renunciar? É você entregar totalmente a sua vida para Deus e deixar que Deus conduza a partir de hoje. E deixar que Deus faça do jeito dele. Não vai ser do seu jeito, muitas vezes você vai achar ruim, mas vai ser do jeito de Deus, vai ser o melhor. E Jesus foi o maior exemplo disso. Uma pessoa que ele viveu 100%, não tinha nada que ele falasse, que ele agisse, que ele fizesse sem ser guiado por Deus. Então olha comigo aí no capítulo 6 de João, passa algumas páginas aí. João capítulo 6, o versículo 38. Olha o que Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha o que ele disse: eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Olha o capítulo 8, passa algumas páginas aí, João 8, o versículo 28 e o 29. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus é o nosso maior exemplo, né? Mas talvez você pense assim: mas Jesus era o Deus encarnado, era o Deus, né, em corpo humano. É verdade. Mas o fato de Jesus ter vindo em carne e osso mostra também que Jesus tinha vontade própria. Jesus tinha os seus desejos também. Ele era um homem que nem nós, né? E o fato dele ter a vontade própria nos mostra que a renúncia é uma escolha, não é uma imposição de Deus. Deus nunca vai te impor, Ele nunca vai te forçar nada, você pode ficar tranquilo. O diabo força, o diabo ele empurra a porta, ele chuta, ele faz, se querendo ou não, ele entra na vida da pessoa. Mas Jesus não, Ele sempre vai bater na porta, Deus sempre vai te oferecer uma chance, mas Ele nunca vai dar o passo por você. Nós vemos ali o exemplo do filho pródigo, né? O pai não foi atrás dele, mas aquele filho pródigo, ele sentiu tanto arrependimento que ele foi, e quando ele deu o primeiro passo, o pai já estava esperando ele, e o pai foi e abraçou ele. E muitas pessoas ficam aí nesse engano, né? Achando, não, Deus vai vir, Deus vai me resgatar. Mas se você não der o primeiro passo, se você não fizer essa escolha, Deus não vai fazer nada. Talvez Ele está bem próximo, como Paulo falou, porque nele vivemos, existimos, mas Deus não vai fazer nada.
Então, se você quiser que a glória de Deus encha a tua vida nesse acampamento, precisa ter uma escolha sua. Você vai escolher e Deus vai entrar na tua vida e Deus vai mudar completamente a tua vida. E Jesus, então, ele escolheu se entregar para Deus. Foi uma coisa voluntária, nada forçado, nada porque os pais de Jesus mandaram, não. Foi uma coisa voluntária. Então, olha comigo aí, passa um pouquinho para frente, capítulo 10, João 10, o versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus falou, eu estou dando voluntariamente. Então, com isso eu entendo o seguinte, que Jesus ele tinha opção, sim, de não ir para a cruz. Ele tinha opção de passar o cálice, aquele cálice de dor, de sofrimento. Ele tinha essa opção. Deus não forçou ele a ir para a cruz, né? Mas nós vemos que Jesus, ele voluntariamente, ele escolheu a cruz. E ele escolheu exatamente porque ele te ama muito. Ele fez isso por amor e por submissão a Deus. Porque ele queria fazer a vontade do Pai, mas ele fez por amor a você. Então lá na cruz, ele te enxergava. Ele sabia que você estava aqui nessa manhã, né? E eu estou te falando isso, talvez você pense assim, mas o Juninho sempre foi crente. Eu nunca fui crente, até os 18 anos, eu nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha ouvido versículo. Mas eu lembro que tudo começou na minha vida. Jesus entrou na minha vida quando eu fiz uma simples oração. Eu falei, Deus, por amor ao Senhor, eu abro mão desse pecado. Eu abro mão da minha vida. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu lembro como se fosse hoje. Foi uma reunião tipo essa. Tinha muito menos pessoas, tinha umas 15 pessoas. E eu então cheguei naquele lugar, me sentindo um peixe fora d'água, não sabia o que estava fazendo lá, queria ir embora, não tinha jeito demais de ir embora, estava de carona. E aí, os crentes me cercaram ali. Todo mundo começou a cantar os louvores, né? E eu pensei, gente, esse povo é muito doido. Deve estar cheio de gente importante aqui, né? Fora do Brasil. Um monte de gente falando umas línguas que eu não entendia nada, né? E aí eu pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Esse povo é muito doido. Parece que eles vivem em outro mundo. E era exatamente isso, né? A gente vive em outro mundo. A gente não está aqui, mas a gente não é daqui mais. E então, as pessoas, os amigos meus que estavam lá, a gente já tinha combinado, ninguém vai converter, hein? Ninguém vai virar crente, não, né? A gente estava indo porque a gente queria ver as menininhas lá, a gente queria namorar uma menina mais certinha, a gente queria essas coisas. Mas eu fui vendo naquele povo uma coisa diferente, e aquilo foi mexendo comigo e eu não falei para ninguém. E aí eu fui percebendo que tinha uns chorando, tinha uns rindo, ajoelhado, começava a rir do nada sozinho, ninguém está falando com ele. E aí eu pensei, gente, esse povo conhece uma coisa que eu não estou conhecendo. E eu já estava ouvindo da palavra de Deus. Mas então, esses amigos meus também não estavam nem aí para a vigília. Ele falou, vão lá comer que está acabando a vigília e tal. E aí eu falei, quer saber, cara? Deus vai falar comigo agora. E aí eu falei isso para eles, né? Eles arregalaram o olho, pegaram e foram embora. Então tá bom, fica aí, né? Quando eu falei aquilo, irmãos, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu não falava a palavra Deus. Eu não gostava dessas coisas. Eu ia com camiseta de Sepultura. Eu tinha as unhas pintadas de preto, cabelo vermelho. Eu queria confrontar os crentes. E eu pensava, Deus, se um dia esse povo vir falar para eu arrancar o boné aqui dentro da igreja, nunca mais eu piso aqui, né? Aí todo mundo ficava olhando, mas ninguém falava nada, né? Então Deus foi travando a boca do povo ali, ninguém falou nada, ninguém me criticou. E quando eu falei aquilo, eu percebi que não era eu que tinha falado. Eu não sei, veio uma coisa assim, espontânea. E eu me senti, nossa, agora eles vão querer fazer minha cabeça, eles vão querer que eu converta, eu não vou converter. E de repente foi me dando uma tremedeira, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu fui ficando com medo, pensei, bicho, acho que eu estou morrendo aqui. E eu não aceitei esse Jesus aí que eles falam, eu estou encrencado, estou no sal, né? E aí eu levantei e eu tremia tanto, irmãos, e não tinha ninguém em pé mais, a presença de Deus já estava ali naquele lugar. E aí eu comecei a segurar minhas pernas, eu pensei, ajoelhado nunca vou ajoelhar diante de ninguém, eu não vou fazer isso, não, o que o povo vai pensar de mim, né? Eu tinha mais medo do que os outros pensavam do que Deus pensava, né? Mas de repente, eu fechei o meu olho ali e
Não sei como aconteceu, mas Deus fez passar um filme na minha cabeça. E eu fui vendo tanta coisa errada que eu vinha fazendo nos últimos tempos, né? Mexendo com maconha, preso a um monte de pecado que não dá nem para falar aqui. E eu fui sentindo a vontade assim, de abrir mão daquilo tudo. Eu falei, nossa, olha aqui, esse povo aqui não está bebendo, não está fumando, não está fazendo nada. Esse povo está feliz, e eu não tenho essa paz que esse povo tem. E então foi passando esse filme na minha cabeça e eu fui me arrependendo. E então chegou um momento que eu, como se eu enxergasse, assim, eu me vi ali na rua Pinto Ribeiro. Foi a primeira vez que eu experimentei o cigarro de maconha, né? E ali com os meus amigos, e eu me enxerguei naquilo ali, e eu falei com Deus da minha maneira. Eu falei, Deus, isso aqui eu não vou abrir mão nunca. Eu posso abrir mão de tudo, mas isso aqui eu não vou abrir mão, porque eu gostava, né? E é natural, né? Eu pensei, que tem a ver, né? Isso aí não é pecado nunca, né? Mas naquele momento eu senti uma frieza na minha alma. Eu senti que o pouquinho de paz que eu estava sentindo naquele lugar sumiu completamente. E eu lembrei de um versículo que o meu primo sempre falava para mim, ele que me evangelizou, que dizia que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não tem como Deus nos ouvir, não que Deus seja surdo, mas os nossos pecados tampam os ouvidos de Deus, não tem como Deus ter comunhão com a gente. E naquele momento então, eu sabia que eu tinha que arrepender, não tinha outra escolha. E eu falei então, Deus, por amor ao Senhor, eu abro mão. Eu abro mão de tudo que eu fiz até hoje, eu vou viver para o Senhor a partir de hoje. Eu não tenho para onde fugir, eu quero viver o Senhor todos os dias da minha vida. E ali eu fiz essa oração. Eu falei, Jesus, entra na minha vida, entra agora. Jesus entrou na minha vida, irmãos. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Com nada que eu já tinha feito na vida, se multiplicasse 1 milhão de vezes, eu não sentia a paz que eu senti naquele momento. Eu saí abraçando as pessoas, eu era uma pessoa fechada, meus amigos tinham medo de mim. O pessoal que estudava comigo na minha sala tinha medo, ninguém vinha conversar comigo, porque eu não conversava com ninguém. Eu ficava só desenhando a aula inteira, eu desenhava bruxo, diabo, pessoa enforcada, pensa nos trem do cão. Eu só fazia isso, e o povo morria de medo de mim, né? Então usavam uns anel preto, gigante, todo dedo tinha anel, roupa rasgada, então o povo ficava com medo, e eu era uma pessoa fechada. Mas eu senti uma libertação dentro de mim, que eu saí correndo e comecei a abraçar as pessoas, comecei a falar, nossa, Deus falou comigo, você tem que sentir isso aqui que eu estou sentindo, e Deus falou comigo. E aí eu ajoelhei naquele lugar, orei como eu nunca tinha orado antes. Eu parecia uma pessoa assim, que já estava há 30 anos caminhando com Deus. Eu orei, eu vi a minha família, eu vi meus primos, meus amigos, todo mundo perdido. E eu fui orando, Deus, tem misericórdia, alcança fulano, faz ele sentir isso também. E sair de lá, irmãos, uma pessoa, uma nova criatura, que é o que a Bíblia diz. Estou aqui até hoje, o diabo não conseguiu. Cadê o diabo? O diabo não tinha poder, nunca vai ter poder para destruir uma pessoa que decidiu renunciar, que decidiu caminhar com Jesus. Então, o tempo passou, e eu continuei na presença de Deus, e o inimigo começou muito forte contra a minha vida. E até que eles me chamaram, pela primeira vez eu vim aqui no Manaim. A gente fez uma vigília, não foi aqui não, foi lá embaixo, na casa do Dr. Arthur. Cheguei lá também, muito confuso, né? Tinha muita confusão na minha mente, eu não sabia nem se o certo era ressurreição, se era reencarnação. Eu tinha um monte de conflito ainda dentro de mim, que Deus ainda tinha que me libertar, né? E eu cheguei lá, as pessoas orando, e eu comecei a orar no meu canto e tal, e veio então, né, o Dr. Arthur, Deus usou ele para falar comigo. E ele falou, meu filho, o diabo está rondando a tua vida. Ele está rugindo como um leão, querendo te destruir. E realmente estava desse jeito. Lutas das piores, né? Toda noite acordando, pesadelo. Eu não sabia como me livrar daquilo. E ele falou, só que Deus te deu o poder da escolha. Se você escolher continuar nos caminhos de Deus, o diabo vai enfraquecer. Ele vai fugir da tua vida. Resiste a ele. Naquele momento eu tomei uma posição diante de Deus. Eu falei, nunca mais, eu não vou voltar mais. É um caminho que não tem volta. E glória a Deus por isso. Porque esse caminho vai nos levar para a vida eterna. Amém, irmãos? Então, para a gente finalizar, eu quero contar um pouco do exemplo do apóstolo Paulo. Porque para mim, abaixo de Jesus, que é o nosso maior exemplo, ninguém mais renunciou, né, que nem Paulo.
Por quê? Porque Paulo, ele foi um homem instruído, né, com as pessoas mais inteligentes da sua época. Ele era religioso, ele era respeitado, né, o currículo dele era impressionante. Era um cara assim, o bambambam. Pensa numa pessoa inteligente, numa pessoa famosa, numa pessoa respeitada. Era Paulo, ele era exemplar. Só que tinha um porém. Paulo, ele perseguia os crentes. Ele perseguia o povo de Deus, porque ele achava que Jesus não era o Messias. Jesus não era o Filho de Deus que veio para nos dar a salvação. Paulo era um estudioso da Bíblia. Ele conhecia o Velho Testamento profundamente. E ele então odiava todos aqueles que diziam que eram de Jesus, né? Então ele não aceitava esse negócio de Jesus ter ressuscitado, né? Eles queriam abafar a voz do povo de Deus. E eu queria que você abrisse comigo aí, lá em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ver que chegou um dia na vida de Paulo. Nesse dia, Paulo caiu do cavalo. Literalmente. Né? E talvez você está aqui, você precisa cair desse cavalo. Você precisa tomar um susto, vamos falar assim. Você precisa ver que o caminho que você está vai te levar para o inferno. Você precisa voltar para os caminhos de Deus. Ou talvez você que não aceitou Jesus ainda, você precisa ver que é só Jesus que salva. Então olha comigo aí, Atos capítulo 9, o versículo 1 ao versículo 4. Saulo, que é Paulo, né, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que eram cristãos, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Paulo aqui, ele estava fazendo aquilo que ele achava que era certo. Ele achava que ele estava agradando a Deus fazendo aquilo, matando gente, prendendo. Porque ele achava que aquele povo estava blasfemando contra Deus, que aquele povo não era escolhido coisa nenhuma. Então Paulo, ele pediu cartas, permissão para poder prender as pessoas. Então ele estava vivendo a vida dele do jeito que ele achava que era certo. Mas o que ele não sabia é que ele estava perseguindo o povo que estava no caminho certo, né? Então, nesse momento apareceu uma luz e ele caiu no chão. E essa voz, ele ouviu uma voz que falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu imagino que naquele momento passou um filme na cabeça de Paulo. Naquele momento, ele deve ter voltado alguns meses atrás, onde aconteceu um apedrejamento. Houve o primeiro mártir, né? Paulo estava junto. Esse homem chamado Estevão, ele era um crente, ele estava no caminho certo. Mas aqueles religiosos, eles pegaram e apedrejaram aquele homem, porque aquele homem estava pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus ressuscitou, que Jesus agora era a salvação, se eles não se arrependessem, eles iam para o inferno. Aqueles homens não suportaram ouvir aquela notícia. Eles não quiseram servir aquele caminho. E o que eles fizeram? Começaram a apedrejar ele. Mas Paulo estava junto. E quando aquele homem foi morto, eles pegaram a roupa daquele homem e jogaram aos pés de Paulo. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Paulo. Porque pensa comigo, Paulo era um homem estudado, um homem que era respeitado pela sua religiosidade, um homem religioso muito respeitado. De repente ele encontra com um homem que está morrendo, mas o seu rosto parecia brilhar, parecia que era o rosto de anjo, de tanto que aquele homem estava cheio de Deus. Aquele homem sorria, e ele então, no pior momento, que era o momento para ele estar clamando: não, por favor, não me mata, não faça isso. Aquele homem falou: nossa, eu estou vendo o Filho de Deus, assentado ao lado de Deus, e ele está em pé, ele está me recebendo em pé. Aquele homem teve uma visão de Jesus, ali do lado de Deus, recebendo ele. E aquele homem morreu da forma mais tremenda possível, maravilhosa, gloriosa, mas para Paulo
aquilo ali devia ter tirado a noite dele de sono, muitas noites de sono, porque Paulo deve ter pensado, o que aquele homem tem que eu não tenho? Gente, eu estou fazendo tudo que é certo, nós estamos cumprindo o que é certo, nós estamos acabando com a blasfêmia no nosso meio, nós estamos cortando todo o joio do meio do trigo, nós estamos tentando fazer o que é certo, mas esse homem parece que ele conhecia, além dele conhecer a Bíblia, ele conhecia o Deus da Bíblia, ele conhecia esse Jesus, e de repente, Paulo no meio daquele caminho, né, ele ouviu essa voz, falou, você está me perseguindo por quê? Né? E Paulo então, deve ter passado por esse conflito naquele momento, e olha o versículo 5, e ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, ali Paulo naquele momento, ele deve ter pensado, nossa, a minha vida inteira, então quer dizer que eu estava errado, quer dizer que eu estava no caminho errado, eu não sabia, eu gastei minha vida inteira estudando a Bíblia, e então o Messias veio, eu não reconheci o Messias, Jesus veio aqui na terra, eu não reconheci Ele, né? Então Paulo naquele momento, ele deve ter ficado em choque de pensar que toda a vida dele foi desperdiçada, ele correu atrás do vento, e pelo contrário, agora ele estava contra Deus, olha que perigo que esse homem estava correndo espiritualmente falando, esse homem estava indo contra Deus, tentando impedir uma obra de Deus, que ninguém consegue impedir, né? Então, Paulo ele ficou assustado, olha o versículo 6, a parte A, mas levanta-te e entra na cidade, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer, né? Então, nesse momento aqui, né, Paulo, ele recebeu um chamado, ele falou, você vai sair daí, você vai se levantar, né, e eles vão te dizer o que fazer. Então aqui Paulo, ele ficou assustado, ele ficou tremendo, de ver que toda a sua vida não tinha valido para nada, e ele deve ter pensado, agora o que eu posso fazer? Eu quero agradar o meu Senhor, eu quero fazer o que é certo, né? Então Jesus, ele deu essa instrução para ele, e olha o versículo 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então aqui Paulo, ele foi levado, guiado pelas pessoas que estavam ali à sua volta, só que ele foi cego, e Deus estava ensinando ali para ele, meu filho, agora você, se você quiser passar para o lado de cá, você não vai poder mais controlar a sua vida, você não vai poder mais viver do jeito que você vivia antes, e era o sinal que Deus queria dar para ele, né? E nós vamos ver que ele orou, né? Ele ficou 3 dias sem enxergar, e nesses dias ele não comeu, não bebeu nada, mas nesses dias, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele podia se apoiar para resolver, para dar um jeito na situação, não foi possível. Nada do que ele fez resolveu a situação, ele não voltou a enxergar, ele ficou ali sem comer e sem beber, e ele ficou completamente cego, né? E nós vemos então que muitas vezes, né, quando a gente decide renunciar, a gente não vai entender nada, a gente vai ficar sem entender, mas peraí, eles falaram que Jesus era assim, que Jesus faz isso, faz aquilo outro, eu não estou entendendo nada, quanto mais eu oro, parece que Deus está mais longe de mim, mas Deus está querendo que você tire tudo que te pertence, que você se apegue 100% com Deus, Deus está querendo que você não se apoie em mais nada, né? Porque enquanto você ainda tem alguma esperança, parece que aquilo ali te amarra, né? Nós vemos o filho pródigo, enquanto ele tinha dinheiro, ele nem estava se ligando para Deus, né? Mas quando o dinheiro acabou, quando tudo foi dando errado, ele não tinha mais aonde recorrer, então ele se voltou para Deus, né? E Paulo ficou então esse tempo todo sem enxergar, sem comer e sem beber, e tudo que ele talvez tentou fazer, nada resolveu. Mas olha comigo, vamos continuar aí, o versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai
à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. Então aqui a gente vê que Ananias foi levado e ele falou: Deus, você está me pedindo para me orar por esse homem? Né? Paulo era como se fosse um cara assim do Estado Islâmico, por exemplo. Né? Aquele povo assim, demônio em pessoa. Paulo era esse homem. Né? Ninguém parava ele, não tinha ninguém que pudesse parar ele. E de repente, imagina Deus falar: ó, você vai lá orar por ele, põe a mão sobre a cabeça dele. Né? Foi o que Ananias pensou. Ele falou: Deus, esse homem mata todo mundo. E aí Jesus então, ele fala o que vai acontecer com Paulo. Ele falou: não tenha medo, porque esse é um instrumento que eu escolhi. Ele vai pregar para os religiosos, vai pregar para os meus filhos, vai pregar para todo mundo. Esse vai ser um instrumento poderoso nas minhas mãos. Então, Paulo ali recebeu essa promessa de um grande ministério. Mas junto com essa promessa, o que aconteceu? Olha o versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então aqui ele recebeu a promessa de um grande ministério, mas junto veio o sofrimento. Né? Paulo deveria aprender o que é sofrer por Cristo. Né? Então, nós vemos que na vida de Paulo aconteceu exatamente como Jesus falou. Deus, ele sempre cumpre as promessas dele. Né? E talvez nós não vamos passar o que Paulo passou, porque Paulo ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele quase morreu no náufrago, né? Quase que o barco virou e ele morreu, ele tomou muitas chicotadas, teve um espinho na carne que nada livrava ele daquilo, tantas coisas. Ele foi zombado, humilhado, desprezado, tudo que você imaginar, Paulo passou. Ele enfrentou todo tipo de dor, e é isso que a vida de renúncia, ela traz para nós. Ela traz o sofrimento, eu não vou mentir para você, ela vai trazer o sofrimento, mas não é nada que você não vai suportar, e não é nada que Deus não vai te suprir. Né? Eu sei que muita gente tem medo de entregar a vida para Deus, porque pensa assim: nossa, mas eu estou muito novinho, e se eu entregar para Deus, eu vou perder minha vida, eu vou morrer, ué. Né? É melhor me enforcar, porque já acabei, não vou beber mais, não vou prostituir mais, não vou mais ver pornografia, não vou mais fazer sexo, eu não vou fazer mais nada, eu vou ter que esperar o casamento. Vixe, eu vou deixar isso para depois, para que eu vou fazer isso agora? Eu não quero morrer, ué. Né? Só que Jesus falou que se você morrer, você vai encontrar uma vida que está escondida em Cristo. É uma vida muito melhor. Você só vai conhecer essa vida se você se entregar. Então você não vai ter mais sede das coisas do mundo, porque a água de Jesus é uma água viva. Ela vai suprir todas as suas necessidades. Quando você estiver na pior, você pode ter certeza que você está na melhor. Quando você estiver fraco, você pode ter certeza, é aí que você está forte. Quando você achar que chegou no final, é aí que Deus vai te prometer mais coisa ainda. É aí que Deus vai te levar mais adiante. Então, a vida de renúncia, ela leva ao sofrimento, mas ela também leva à glória de Deus. Né? E isso tudo, irmãos, nós não estamos nem falando da eternidade, não precisa nem falar disso, né? Porque Paulo falou que até os sofrimentos, quanto mais a gente sofre, mais nós estamos acumulando de glória na eternidade, mais nós estamos recebendo de Deus, mais presença de Deus nós vamos ter com a gente. Né? E só para finalizar, vamos ver o que Paulo falou sobre o sofrimento, o último versículo, lá em 2 Coríntios, o capítulo 1, passa um pouco para frente aí, 2 Coríntios, o capítulo 1, o versículo 3 ao versículo 5. Olha o que o próprio Paulo, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação,
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então Paulo estava dizendo, eu entendi que todo o meu sofrimento é para o meu bem. Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Mas Deus, Ele sabe que o sofrimento às vezes é necessário, e muitas vezes é necessário. Às vezes uma doença, ela nos cura mais do que se a gente estivesse saudável, do que se a gente estivesse bem. Então, Deus, Ele sabe como nos purificar, Ele sabe como tirar o pecado do teu coração. Talvez você entrou aqui e você já sabe, não, eu sei, é impossível eu sair dessa vida, é impossível. Mas se você entregar para Deus, aí já não é mais com você, Deus vai te capacitar. Então não queira, eu vou consertar minha vida para depois eu entregar minha vida para Jesus. Não faça isso. Deixa que Jesus conserte a tua vida. Vai para Ele nesse momento. Nós vamos fazer uma oração aqui. E você tem essa oportunidade. E você vai entregar a tua vida para Jesus. E Ele vai transformar a tua vida. E você vai sentir a presença de Deus. Porque Deus, Ele se faz presente na vida daqueles que renunciam tudo. Você pode ter certeza. Abrir mão por causa das coisas de Deus, Deus vai sempre te retribuir, Ele nunca vai ficar te devendo. E Deus então, assim como Deus usou a vida de Paulo, Deus quer te usar também. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Você crê nisso, irmãos? Não olhe para você, se você olhar para você, você vai cair, você vai desanimar. Mas olhe para o que Deus pode fazer na tua vida. Olhe para aquilo que Ele quer fazer. Talvez você nunca teve uma experiência com Deus, e você pode ter agora nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos vir aqui todo mundo para frente. E você pode falar, Deus, entra na minha vida. E talvez você que se desviou, você vai falar, Deus, eu não quero mais viver dessa forma. Porque às vezes a gente acha ruim das coisas ser difíceis, mas é isso que dá o gosto. O gosto da vitória vem através do sacrifício. Talvez você pense assim, mas eu não consigo segurar minha carne. Deus vai te ajudar, você pode ficar tranquilo. Deus não ia prometer uma coisa que Ele não possa cumprir. Então, você que está jovem ainda, você pensa, eu nem sei quanto que eu vou casar. Então, essa ideia de esperar casamento para ter relação sexual, estou fora. Mas entrega isso também para Deus. Deixa Deus guardar o teu corpo até o dia do casamento. Você vai colher muito mais bênção do que você imagina. Então, se você também já se entregou para uma pessoa e hoje você sofre por isso, Deus pode fazer tudo novo, pode ter certeza. Deus é um Deus que restaura, irmãos. Deus faz o que você não pode fazer. Amém? Então vamos ficar de pé. Talvez você até hoje serve um Deus desconhecido. Um Deus que você às vezes adora sem conhecer. Você nem conhece Deus, mas você está aqui adorando. E Deus quer se revelar a você. Mas de uma forma totalmente nova. De uma forma que você nunca experimentou. Não limite o poder de Deus. Não bloqueie o seu coração. Deixa que Deus faça do jeito dele. Então, enquanto eles cantam aí os louvores, enquanto eles tocam, você vai vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Se a doutora Silva quiser vir, mais pessoas quiserem vir orar por eles, eu creio que Deus vai salvar pessoas aqui. Deus vai restaurar. Então pode vir na frente. E nós vamos orar. Se o seu coração está triste nessa manhã, a palavra de Deus para você é: o descanso da tua alma está na minha presença. O descanso do teu coração está na minha presença. Então fale para o Senhor nesse momento. Não fique esperando eu, não fique esperando a pessoa do seu lado. Abra o teu coração para Jesus nesse momento. Pare de lutar contra Deus. Pare de fugir dos caminhos de Deus. Deus, Ele pode mudar teu coração agora. Em um segundo Ele pode mudar teu coração. Mas você precisa entregar a Ele. Você precisa renunciar o teu pecado.
Você precisa falar com a tua boca: Deus, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Senhor, eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Eu estou caminhando, Senhor, se deixar, se o Senhor não fizer nada, eu estou caminhando para as trevas. Eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu sou pecador. Mas Jesus, Ele te diz: entrega teu coração, eu vou mudar teu coração nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, cada um desses jovens que estão aqui, Senhor. O Senhor não chamou eles aqui para esse acampamento só para se divertirem, não, Senhor. O Senhor quer tratar com cada coração, Senhor. O Senhor quer sarar, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer expulsar demônios, o Senhor quer tirar pecado, o Senhor quer curar doenças físicas, doenças na alma. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor, venha fazer a obra, Pai. Essa pessoa, Senhor, que se desviou dos teus caminhos, Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que está longe, longe, longe do Senhor, Pai. Vai lá atrás dela, Senhor, visita ela, Senhor. Toca nesse coração, Senhor. Toca, Senhor, nessa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Essa pessoa não está sentindo mais paz. O coração dela está atribulado, Senhor. Deus, leva ela para o bom caminho, Senhor. Leva ela para a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu venho te agradecer por essa manhã. O Senhor trouxe essas pessoas aqui, Senhor, para ouvir essa palavra, Senhor. O Senhor trouxe esses jovens aqui, Senhor, para eles pararem de brincar, para eles assumirem um compromisso sério, mesmo que ninguém na família sirva a Deus, mesmo que todos os amigos estejam perdidos, essa pessoa vai ser salva, essa pessoa, Senhor, vai ser liberta nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluias. Abençoa, Deus, derrama o Teu Espírito, Pai. Se essa pessoa ainda não te aceitou, Senhor, salva ela agora. Ouve essa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Começa a orar, irmão, começa a orar. O fogo de Deus vai descer nesse lugar. O fogo de Deus está querendo queimar o teu coração nesse momento. Começa a louvar, começa a exaltar o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome de Deus, vamos clamar. Não tenha vergonha da pessoa que está do seu lado, não tenha vergonha de se entregar nas mãos daquele que tudo pode, nas mãos daquele que pode te livrar, nas mãos daquele que pode te salvar, que pode restaurar os teus sonhos, que pode mudar o teu comportamento, que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de se entregar para Deus. Não tenha medo. Não queira saber como vai ser o dia de amanhã. Concentre agora no que Deus está fazendo na sua vida. Pede para Jesus. Pede para Jesus dar o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus para você fazer a obra de Deus, para você viver os planos que Deus tem para a sua vida. Você precisa desse poder que fez Paulo cair no chão, desse poder que faz o homem mais duro, a pessoa mais dura ser quebrantada. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia nele de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Entrega a Ele, começa a falar: Jesus, o meu sonho morreu. Jesus, eu não acredito mais. Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, eu não quero continuar do jeito que eu estou. Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Jesus, eu quero ter uma experiência do fogo ardendo, do fogo sentindo, do fogo queimando, do fogo, Senhor. Vai derramando, Pai, do teu fogo, Senhor. Oh, meu Pai, vai derramando, Deus, do fogo, meu Pai. Vai derramando da tua unção, meu Pai. Vai derramando, Pai, sobre a vida desses jovens, ó Deus. Vai, Senhor, vai derramando, Pai, do teu fogo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Vai derramando a tua unção. Derrama, Senhor. Derrama, vai libertando aquele que está algemado, aquele que está preso espiritualmente, não consegue mais se mover.
aquele que está preso espiritualmente, eu te declaro, você está livre, você está liberto da depressão, síndrome do pânico, você está liberto da morte, você está liberto da culpa, você está liberto da condenação, você está liberto de todas as doenças, você é sarado, você é abençoado, você é filho de Deus, você é ungido do Senhor, você tem o fogo do Espírito Santo, você é de Deus, você não é o que o inimigo diz, você é o que Deus diz a teu respeito. Você é amado, você é escolhido de Deus, você é do Senhor, você não nasceu para pecar, você nasceu para ter comunhão com Deus, você foi selado com o Espírito da promessa, você tem um Espírito de Deus, você veio aqui não só para se divertir, você veio aqui para se encher do Espírito de Deus, você veio aqui para ter um encontro com Jesus, você veio aqui para ter um encontro com o Todo-Poderoso, e Ele está te esperando. Abre o teu coração, fale com Ele nessa manhã, deixa a presença de Deus encher a tua vida, deixa a presença de Deus tocar o teu coração, em nome de Jesus. Deixa a presença de Deus ser real na tua vida. Chega de continuar no pecado, chega de continuar numa vida fugindo de Deus, chega de uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Chega dessa vida, assume o compromisso hoje, irmãos, porque a partir de hoje não vai ser você mais, mas vai ser Cristo em você. Não vai ser você que vai viver mais, mas Cristo vai viver em você. Escolha morrer para si mesmo. Os seus sonhos são muito pequenos, irmãos. Ninguém te dá nenhuma garantia de que os teus sonhos vão se realizar, mas Deus, Ele é fiel, e Deus, Ele tem poder para te dar um casamento abençoado, Ele tem poder para te dar um ministério, Ele tem poder para fazer você ser usado por Deus, justamente nessa área que você é mais fraco. Deus quer te usar, Deus quer te fazer dele um instrumento poderoso nas mãos dele, para você conquistar as nações, para você levar a palavra dele adiante, para você libertar, para você expulsar demônios, para você curar enfermos. E Deus vai fazer, porque não depende de você, é o Espírito Santo que habita em nós. E a palavra de Deus diz que Deus é fiel para completar a boa obra que começou em você. Deus é quem vai completar o que Ele começou, irmãos. E se você chegou nesse acampamento achando que você está regredindo, que você está andando para trás, você não está, porque tudo que aconteceu com você foi para o seu bem. Tudo que aconteceu para você é para que você não volte mais para esses caminhos, é para que você não toque mais nesses lugares, é para que você se santifique mais, e você vai entender que a sua caminhada, ela é perfeita, porque Deus está nela. E Deus faz todas as coisas contribuírem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não acredita mais, fala isso para Deus, Ele vai tirar isso de você, Ele vai te dar uma nova vida, uma restauração, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Ti, Senhor. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não ia falar o que eu falei. Por 3 vezes eu preparei várias palavras, mas Deus falou para mim, falou: meu filho, não adianta você entreter as pessoas, não adianta você falar bonito, eu quero mudar as vidas, mas eu não posso mudar se elas não se renunciarem, se elas não abrirem mão do pecado, eu não posso fazer nada. Então, irmãos, entenda isso, o seu propósito de ter vindo aqui é para você buscar a Deus, é só isso. O restante é bandeja, vem no pacote. Mas o principal,
você precisa ter um encontro com Deus. Deseja esse encontro com Deus. Quantas pessoas aí já foram batizadas no Espírito Santo? Receberam, né? Sabe o que é ter um contato com Deus, mas faz muito tempo, já não sente mais nada. Nem sabe se é crente mais. E Deus quer te amadurecer nesses dias. Então, procure as pessoas que você acha que pode te aconselhar, se você quiser se abrir. Vamos fazer desse acampamento um acampamento espiritual, né? Um acampamento onde um vai orar pelo outro. Então vamos ter esse foco, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.